Então, eu vejo uma abordagem assim equivocada de você fazer um ataque à imunidade, porque quando se usa corticoides e imunossupressores, você não está tratando a imunidade, você está atacando a imunidade, você está deprimindo a imunidade, né? Quando você come verduras, legumes e frutas, você está fazendo a imunidade voltar ao seu equilíbrio. Você não é fortalecendo a imunidade, mas fazendo ela funcionar normal. Bom, a limitação do tratamento da miastenia graves é porque ela é estagnada. Você vê isso em consultórios particulares, no SUS, ela fica em torno do Mestinon, dos corticoides e imunossupressores. Qual é o problema? Qual é o problema? Que a maioria das pessoas que passam por esse tratamento, elas não têm os seus sintomas zerados, não zero sintomas, e ainda convivem com novos problemas de saúde. Certamente, quando alguém vai em um médico, seja num plano particular, seja no SUS, ela está procurando recuperar a sua saúde, né? E esse tratamento, que é o mesmo para todo mundo, né, corticoides, imunossupressores e Mestinon, como eu falei, ele além de não recuperar a força física, para muitos casos, ainda piora os sintomas. Um dos efeitos colaterais do corticoide, só um, é causar fraqueza. E dependendo da dose do Mestinon, quando é considerado em excesso, mas isso, né, ninguém sabe quanto que vai ser excesso ou não, né? Mas o Mestinon, dependendo da dose, ele pode causar crise colinérgica, que é a crise miastênica, que é a falta de ar, ou uma fraqueza tão intensa que a pessoa vai ter que ir para o hospital porque não tem condições de se manter. A própria medicação que é indicada para miastenia graves, ela pode disparar os sintomas da miastenia graves. Mas se não fosse só isso, como corticoides e imunossupressores deprimem a imunidade, o que acontece? A pessoa se vê exposta a fungos, a bactérias nocivas, adquire o vírus, adquire uma gripe ou adquire uma infecção. E esse processo, né, de estar com outro problema de saúde piora os sintomas da miastenia. Quando a pessoa está em gripe, ou com resfriado, ou com anemia, ou qualquer outro problema de saúde, junto com a miastenia graves, todos os sintomas da miastenia graves tendem a piorar. É a mesma coisa na TPM, tendem a piorar os sintomas, né? Ou no período menstrual. Às vezes a pessoa, mesmo com Mestinon, corticoides, imunossupressores, a pessoa não tem força para ficar levantando da cama, tomar um banho, né? Bom, se o medicamento não está adiantando, minha gente, e ainda está trazendo outros danos de saúde, tem gente que morre de miastenia graves que acaba morrendo de pneumonia, nos casos mais extremos, né? Então a pessoa nem morre de miastenia, a pessoa morre porque deprimiu a imunidade tal, pegou pneumonia e o corpo não aguentou. Bom, então é isso. Então esse é o tratamento de miastenia graves. É um tratamento agressivo, né? Também tem uma etapa invasiva, que pode ser a retirada da timo, né? E ela é controversa, porque a timo ela é um dos órgãos que faz parte da composição da imunidade, né? E a questão é, a imunidade na miastenia graves, que é uma doença autoimune, ela é considerada defeituosa. Bom, eu discordo disso, sabe, gente? Discordo que a imunidade, na miastenia graves ou qualquer doença autoimune, que a imunidade ela está equivocada e que ela está cometendo um erro ou que ela está defeituosa. Se isso fosse verdade, pessoas assim, como eu, que optam por processos terapêuticos alternativos, né? Não é que eu não sigo médicos e nutricionistas, eu sigo médicos e nutricionistas, só que não aqueles convencionais para miastenia graves, né? A gente que faz um processo de terapia diferente, por exemplo, mudança alimentar, e recupera parte da força, que é muito importante. Recuperamos parte da força só por algum grau de mudança de hábitos alimentares. Nem foi uma grande mudança. Para algumas pessoas, só mudar alguma coisa, tirar laticínios, não consumir açúcar refinado, já é o suficiente para a pessoa não precisar mais nem de corticoides, nem imunossupressores. Já tem força, né? Então, será que a imunidade é defeituosa? Bom, se fosse defeituosa, né?
o corpo não iria responder bem, voltando a ter forças com algumas mudanças de hábitos, né? Quando a pessoa muda a prática alimentar, volta a ter mais força, começa a fazer uma atividade física, que também tem efeito anti-inflamatório, né? Quando você fica com o corpo parado, a tendência é o corpo sentir dores e começar a inflamar. Quando a pessoa melhora um pouco, né, das forças com a mudança alimentar, faz atividade física, né? Procura cuidar da sua saúde mental, melhorar a saúde como um todo. A saúde melhora como um todo. Os sintomas da miastenia graves diminuem e, dependendo da pessoa, diminui totalmente, vai à remissão. Bom, ao ver a minha recuperação através da mudança alimentar, que foi uma mudança forte, né? Eu só como vegetais crus, basicamente, né? O que eu percebi, e ao ganhar força e poder voltar a fazer uma atividade física, poder trabalhar, estudar, né? Fazer alguma coisa assim que eu não conseguia antes, né? Além de ser maravilhoso, me mostra que o problema da doença autoimune muitas vezes não é um erro genético, um erro do corpo. Me mostra que o que causa as doenças autoimunes é o nosso estilo de vida atual, que é um estilo de vida sedentário, que causa inflamação. O nosso corpo é articulado, ele foi feito para dinamismo, né? A gente leva uma vida parada, sentado na escola, no trabalho, sei lá, né? Na base de uma alimentação muitas vezes industrializada, cheias de pó, cheias de coisas refinadas. Tudo isso é ataque à imunidade. A farinha de trigo branca, né, ou qualquer tipo de farinha industrializada, ela também deprime a imunidade, ela também causa inchaço no corpo. Ela não tem um efeito diferente de um corticoide. O açúcar refinado também. Ele deprime a imunidade, incha o corpo. Também não tem um efeito diferente do uso de corticoides e imunossupressores. Então, o que adianta a pessoa tomar um medicamento pesadíssimo com efeitos colaterais constrangedores, como causa os corticoides, inchando a pessoa, expondo a pessoa a ter problemas de pele por causa de infecções de fungo ou infecções de bactérias, né? Dores ao urinar por causa de infecção urinária, que é muito comum para quem usa essa medicação, né? São situações, são sofrimentos, né, que a pessoa acaba passando para tomar essa medicação e aí fica consumindo, né, essas farinhas aí, açúcar refinado. Esse pão da padaria, por exemplo, tá mais pro pão que o diabo amassou do que o pão nosso de cada dia, né? Cheio de bromato de potássio, uma coisa que é considerada mutagênica, o que dizer então inflamatória. Né? Então as pessoas não adianta a pessoa tomar esses anti-inflamatórios pesadíssimos, que são os corticoides e imunossupressores, e continuar com uma alimentação aí que não é adequada à nossa fisiologia. Bom, era isso que eu gostaria de dizer, sabe? É essa incoerência que eu vejo, né? Como que você vai tratar a doença autoimune usando coisas que são agressivas à doença autoimune? Permanecendo no sedentarismo, tudo bem, você não tem força, ok. Mas sem sair dessa comida aí que as pessoas estão levando para casa. Tá? Aqui são as comidas industrializadas, esse pó de café, esse açúcar, esse sal, esse pacote de macarrão, né? Você acredita que aquilo é trigo, aquilo ali é uma farinha, você nem sabe quanto de trigo tem aquilo ali. Para você comer trigo, você tem que comprar um grão de trigo e preparar o trigo. Né? Ah, mas eu não sei fazer isso. Então, gente, sabe? Então, você acredita numa indústria que às vezes quem produz esse produto nem consome esse produto porque sabe o quão nocivo ele é. Por isso que a mudança alimentar, que geralmente ela traz alimentos de verdade, né? Você vai comer as verduras, os legumes, né? Muito mais vegetais do que antes, né? E mesmo que a pessoa só aumente 30% de vegetais no dia a dia do que não tinha antes, isso já dá um efeito na saúde em geral muito grande, né? Faz uma diferença bem importante.